Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 798 Capítulo 798 Por um fio. Role decente. Uma luz branca caiu sobre Niyan e o clone das sombras, que ativaram a habilidade da medalha dos 10 paladinos sagrados. Isso lhes deu imunidade a toda a magia por 3 segundos. Extreme intimidade. Niyan bloqueou o grande mago Lefis novamente. Gale Ambush. Gale Ambush. Niyan e seu clone das sombras pinçaram o grande mago Lefis novamente, seus punhais riscando o ar como raios. Apocalyptic Extinction. O grande mago Lefis viu suas estatísticas ficarem bastante reduzidas, pois os dois inimigos já estavam quase em cima dele. Ele acenou com seu cajado e piscou para 5 metros de distância. Niyan aproveitou essa abertura para abrir o Divine Recruitment e convocou o Paladino Lafus. Além dos custos normais, ele também teve que pagar 70.000 moedas de ouro para revivê-lo. Niyan transformou esse 1 contra 1 em um 3 contra 1. Indomitable Will. Com uma explosão de velocidade, o Paladino Lafus avançou em direção ao grande mago Lefis. O grande mago Lefis acenou com seu cajado, prestes a se soltar com uma série de feitiços. No entanto, Lafus levantou a espada e o silenciou. Niyan começou a encontrar seu ritmo e gradualmente virou a batalha a seu favor. Lidando com a perseguição implacável de Niyan, o clone das sombras, e do Paladino Lafus, o grande mago Lefis era constantemente interrompido no meio de seus feitiços e forçado a piscar para longe na defensiva. Niyan começou lentamente a aproveitar a vantagem. Sentindo o controle sobre a batalha escorregar de seus dedos, o grande mago Lefis ficou furioso. Ele encontrou uma abertura e começou a cantar um feitiço. Quando a última sílaba saiu de sua boca, ele acenou com o cajado e gritou. Uma chuva de granizo tão grandes como bolas de tênis caiu sobre todos. Niyan desconsiderou os danos causados pela chuva de granizo. Aproveitando o bônus de velocidade de Gale Ambush, que ainda não havia se desgastado, sua figura ficou embaçada quando ele se aproximou do grande mago Lefis com a espada de Zenard apontada para sua garganta. Niyan havia perdido mais de 20.000 pontos de vida enfrentando a tempestade de granizo. O Paladino Lafus imediatamente levantou sua espada e restaurou sua vida de volta ao máximo com uma Radiant Heal. Como Niyan estava em cima dele novamente, o grande mago Lefis foi forçado a piscar para longe mais uma vez. O clone das sombras já estava em posição. Niyan previu perfeitamente para onde grande mago Lefis piscaria. No momento em que ele reapareceu, o clone das sombras o pegou desprevenido com um chute cruel apontado para suas costas. O grande mago Lefis apressadamente se protegeu com uma armadura de gelo. Bang! Ele cambaleou vários passos à frente. Felizmente, ele não estava imobilizado. Os ataques de Niyan eram cruéis e decisivos. Lefis não pôde deixar de olhá-lo sob uma nova luz. Esta foi a primeira vez que ele encontrou um jogador que poderia enfrentá-lo. O clone das sombras atacou o grande mago Lefis, que se bufou com Speed of the Windwalker e se retirou para longe. Em um piscar de olhos, ele abriu uma distância de 60 metros entre eles. Niyan, o Paladino Lafus e o clone das sombras estavam apenas começando. O grande mago Lefis acenou seu cajado nervosamente. Sua aura subiu, quando uma energia poderosa varreu. Uma sensação de perigo brotou no coração de Niyan. Esse tipo de instinto básico não podia ser ignorado. Ele imediatamente ordenou que o clone das sombras e o Paladino Lafus se retirassem com ele. A aura do grande mago Lefis estava rapidamente ganhando poder. Suas vestes tremeram quando lanças de gelo começaram a girar em torno dele. Não era magia proibida, mas algum tipo de técnica secreta. Moram, o grande mago Lefis gritou. Mais de 100 lanças de gelo atravessaram o céu e caíram sobre Niyan. Niyan apressadamente mandou o Paladino Lafus e o clone das sombras se espalharem. Assim, ele forçaria o grande mago Lefis a fazer uma escolha. Ele tentaria ir atrás dos 3, sem nenhuma ameaça real a eles, ou concentraria todos os seus esforços em um deles. Ding, ding, ding. Essas lanças de gelo eram incomparavelmente afiadas. Niyan saltou para fora do caminho. Bang, bang, bang. As lanças de gelo explodiram depois de colidir com o chão. O grande mago Lefis poderia controlar livremente esses espinhos de gelo. Ele desencadeou um ataque cruel a Niyan, o clone das sombras, e o Paladino Lafus. As lanças de gelo estavam chovendo sem parar. O Paladino Lafus foi o primeiro a ser atingido. 3 lanças de gelo o atingiram, cada uma causando 20.000 de dano. Gelo se espalhou a partir delas e rapidamente cobriu seu corpo inteiro. Todo movimento que ele fazia de repente demandava um grande esforço. Com um movimento lento, ele levantou a espada e lançou várias bênçãos sobre si mesmo, dissipando o gelo. Cada vez mais lanças de gelo caíam. Niyan de repente acelerou. Ele deixou um rastro de imagens posteriores enquanto corria em direção ao Paladino Lafus e o chutou para fora do caminho. Bang, bang, bang. Uma enxurrada de lanças de gelo atingiu o chão onde o Paladino Lafus estava anteriormente. Se não fosse por Niyan, este teria sido o fim para ele. O grande mago Lefis era como um deus que tudo controlava. Comparados a outros grandes magos, aqueles que se concentravam no atributo gelo possuíam um maior controle de multidões. Isso forçou Niyan, o clone das sombras, e o Paladino Lafus a se esquivarem freneticamente.
À medida que a batalha ficou mais intensa, a neblina se condensou e a visão de todos ficou mais clara. De longe, jogadores corriam para assistir a esse grande espetáculo. Nunca antes um jogador lutou de igual para igual com um grande mago NPC. Definitivamente era a primeira vez que algo assim acontecia em Conviction. Mesmo que Ni Yan tenha mantido a vantagem por apenas alguns segundos desde o início da batalha, isso ainda era digno de admiração. Era preciso saber que havia muitos casos de jogadores arrogantes provocando o grande mago Lefis no passado e, sem exceção, todos eles foram mortos em um só movimento. As lanças de gelo flutuavam ao redor do grande mago Lefis, enquanto ele caminhava vagarosamente. De vez em quando, ele atirava neles como se estivesse disparando uma arma. Seus alvos eram Ni Yan, o clone das sombras, e o paladino Lafos. Observando o grande mago Lefis, Ni Yan teve uma ideia. Ele e o clone das sombras ativaram a transformação pigmeu, diminuindo para 1/3 do seu tamanho original. O grande mago Lefis ficou atordoado. Depois de encolher, Ni Yan e o clone das sombras se tornaram alvos muito mais difíceis de serem atingidos. Habilidades como a transformação pigmeu eram extremamente úteis contra oponentes que se baseavam em ataques à distância. Ni Yan e o clone das sombras evitavam agilmente as lanças de gelo. Ambos os lados fizeram todas as paradas. Eles estavam usando todas as habilidades à sua disposição. Disapir. Ni Yan evitou outra enxurrada de lanças de gelo. De repente, ele avançou como um guepardo e esfaqueou a cabeça do grande mago Lefis com a espada de Zenard. O grande mago Lefis ativou o Elemental Reset e imediatamente começou a atirar bolas de gelo como uma metralhadora. No entanto, nenhuma delas atingiu seu alvo. O grande mago Lefis tinha muito pouca experiência lutando contra um pigmeu, então ele teve dificuldade em mirar seus feitiços. Mesmo quando ele os apontava perfeitamente, Ni Yan os evitava facilmente. Morra! Ni Yan bateu na testa do grande mago Lefis com um concussive blow. O grande mago Lefis de repente sentiu que algo estava errado. Um calafrio cortou sua nuca. Este era outro ataque de pinça. Assim como ele queria piscar para longe, o clone das sombras o enraizou no lugar com extreme intimidade. Extreme intimidade e lockdown eram extremamente eficazes contra as piscadas dos magos. Pelo menos, nas mãos de uma pessoa excepcionalmente qualificada. Só funcionaria se eles fossem usados no instante em que o oponente estava prestes a piscar. O ataque de Ni Yan atingiu o limite de velocidade. O grande mago Lefis ainda estava protegido por sua armadura de gelo quando o ataque de Ni Yan pousou. Um dano de 3.000 flutuava acima da cabeça do grande mago Lefis. Felizmente, a armadura de gelo o protegeu de ser atordoado. Ele imediatamente acenou com seu cajado. 3 silhuetas estavam no meio de um tumulto feroz. Um pouco longe, o paladino Lafo silenciou o grande mago Lefis consecutivamente. Assim, a vida do grande mago Lefis foi reduzida para menos da metade. Quase lá, Ni Yan se concentrou inteiramente nessa luta. Não havia espaço para erros. Ele tinha que derrotar o grande mago Lefis, não importava o que. Ni Yan atingiu o grande mago Lefis no abdômen com um golpe de cotovelo. Ele seguiu com um chute no pescoço, depois pulou no ar e desceu com um chute de machado. Combo de 1 hit, combo de 2 hits, combo de 3 hits. Os movimentos de Ni Yan eram fluidos e imparáveis. Se não fosse a armadura de gelo, o grande mago Lefis já estaria morto. Depois de suportar uma chuva tão feroz de ataques, o grande mago Lefis ficou completamente enfurecido. Ele cambaleou para trás enquanto procurava uma oportunidade de retaliar, e ela rapidamente se apresentou. O paladino Lafos ficou sem habilidades de silêncio. Por um breve período, ele não conseguiu interromper o grande mago Lefis. O grande mago Lefis não perdeu tempo em aproveitar esta oportunidade. Com um aceno de seu cajado, ele fez lâminas de gelo surgirem do chão. Por sorte, Ni Yan estava no ar atacando o grande mago Lefis. O clone das sombras não teve tanta sorte. Uma lâmina de gelo perfurou sua panturrilha e o enraizou no chão. Bang, bang, bang. O grande mago Lefis explodiu o clone das sombras com várias bolas de gelo, fazendo-o voar. Quando o clone caiu no chão, desapareceu em uma nuvem de fumaça. Quanto ao paladino Lafos, por estar relativamente longe, não foi afetado. Nesse momento, Ni Yan girou no ar e deu um chute poderoso no rosto do grande mago Lefis, provocando um efeito de repulsão e fazendo-o voar de volta e colidir com o chão. O gelo em torno do grande mago Lefis finalmente se despedaçou. Quando a adaga de Ni Yan estava prestes a cair sobre ele, grande mago Lefis acenou para o bastão. Ice Blast. Uma enorme esfera de gelo se materializou bem na frente de Ni Yan. Ni Yan não teve tempo de se esquivar, então ele se protegeu às pressas com a Dark Bright Barrier. Bang! Ele sentiu uma força incrível esmagando seu peito, fazendo voar mais de 60 metros antes de cair pesadamente no chão. Antes que Ni Yan pudesse se levantar, ele ouviu várias outras explosões. Uma notificação apareceu. O paladino Lafos morreu.